Fala, meu caro, tudo bem com você? Professor Alessandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre formulários, uma das formas de integração do usuário com o seu sistema de maneira mais clara, uma forma do seu usuário entrar em contato contigo, dele adquirir o seu produto. O formulário ele é vastamente utilizado em qualquer site da internet, em qualquer sistema, aplicativo. Ele é o passo fundamental para quem quer migrar do front-end também para o back-end, tá? Então, vamos parar para pensar. Sem o formulário não existiria uma integração entre você, uma conectividade entre você e o seu cliente, entre você e o seu usuário, porque ele serve para dar feedback, ele serve para fazer aquisição e assim por diante. Bom, você já deve estar lembrando, né, parando para pensar que o formulário possui elementos que o usuário interage, ou seja, digita, seleciona e clica, né? Então, são elementos assim que a gente vai ver hoje. Então tá aí na página 26 da apostila, olha só essa apostila, 168 páginas de puro conteúdo para você, e tá bem descrito assim, tá mastigado. Se você quer adquirir esse material, clica no link da descrição e ele vai estar disponível para você, tá bom? Continuando, a gente vai abrir o VS Code, já deixei ele preparado aqui, vou maximizá-lo. Eu vou apertar Ctrl N, novo arquivo, Ctrl S, vou salvar esse arquivo como aula 3, underline, form, de formulário no inglês, tá? .html. Salvei esse arquivo, ponto de exclamação, enter. Então tem aqui, ó, formulário. Vou trocar a linguagem, PT-BR. Feito isso, podemos começar. Vamos nessa? Galera, se esse conteúdo está te ajudando, dá um like nesse canal, dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, compartilha, me ajuda com essa propagação de conhecimento para aqueles que ainda não ingressaram na área da tecnologia que está bombando. Vamos lá. No corpo, a gente vai digitar o conteúdo do form. Né? Quando a gente vai entrar em uma área de conteúdo que tem um formulário, ele é envolto pela tag form, que tem uma ação. E depois a gente vai dizer qual é a ação dela, tá? Por enquanto vamos deixar apenas esse cerquilha, né? O hashtag, o jogo da velha, certo? Implementando dentro do form, a gente tem alguns campos para serem alimentados. Esses campos se chamam inputs. Input do inglês entrada. Quando eu aperto input no meu VS Code, né, digito input VS Code, ele autocompleta para mim com o type dizendo que é um type tipo text. E isso você vai entender já já. Esse type tipo text quer dizer que vai ser um campo de entrada de texto, certo? Então, parando para pensar, eu acho que até hoje tu pode até já ter entrado em algum site ou ter feito check-in em algum lugar ou você precisou fazer login em alguma plataforma, você tem sempre dois campos lá muito claros, né? O seu login e a sua senha. E outro campo que você tem é o botão, né? Então você tem lá um input e se você navegar aqui, né, para baixo, ele vai estar aqui, ó, input btn. Isso ele vai te dar um botão, né, um input do tipo botão, porque input é entrada, onde você vai clicar no tipo botão. Então, enviar, né, ou entrar. Feito isso, eu tenho aqui um formulário muito simples, com duas caixas de texto e um botão. Aqui eu só vou colocar um H1 e eu vou colocar aqui, formulários. HTML. Salvei. Agora eu preciso ir até a minha pastinha, entrar nela e entrar na aula 3, underline form, underline HTML. Se você vai abrir no teu navegador de preferência, tá? Então não se preocupa onde vai aparecer, o que vai aparecer. Tá? Então tá aqui, ó. Você consegue enxergar bem que tem aqui uma entrada de texto e aqui outra entrada de texto, certo?
e aqui eu tenho um botão de enviar. Quando eu clicar em enviar, não acontece nada, porque o action do formulário não está setado, não está definido o que ele vai ser, certo? Vamos ajustar isso aqui. Se você reparar, o teu formulário, o teu site, na verdade, ele vai ter um formato bem zoadinho por enquanto, tá? Porque ainda não entramos no CSS, na formatação, na personalização da página. Aqui a gente tem o primeiro input, o segundo input, e os dois são visíveis, né? E dá para melhorar isso aqui, tá bom? Primeiro vamos fazer assim, ó. Vamos quebrar isso aqui com um BR e quebrar isso aqui com um BR. Salvou, recarregou, tá lá, um campo embaixo do outro. Ainda assim tá bem coladinho. BR de novo. Como eu te disse, isso aqui não é profissional, não é conveniente você estar realizando alguma coisa nesse sentido, fazendo dessa maneira. Mas você está aprendendo, certo? Eu não vou te ensinar uma tag chamada center, porque não faz parte do manual de boas práticas de um profissional técnico, um programador, um desenvolvedor está utilizando tal recurso, sendo que ele foi desvinculado da formação profissional, certo? Então ele não faz mais parte dos códigos válidos HTML. Tanto não faça isso. Se eu apertar Center aqui, olha o que acontece. Por que você acha que ele ficou branco? Sendo que ele é uma tag de verdade. Significa que o VS Code também já compreende que ele não faz mais parte do HTML, certo? Ele é um componente, um elemento, na verdade, que centralizava o 100%, né? Então, hoje em dia, a gente faz com uma simples técnica chamada margem zero alto, no CSS, que vai facilitar bastante para você. Por enquanto, vamos ficar por aqui. No formulário, então, a gente tem aí formulário, um input, continua ali visível, né? Então, se eu quero que esse input seja uma senha, eu vou trocar esse type para password, né? Do tipo senha. Isso vai fazer salvando, recarregando. Quando eu digitar, ele seja trocado por essa bolinha. Olha só que legal, né? Então, eu não estou digitando bolinha, tá? Até porque no teclado não tem bolinha, né? Então, no máximo você pode fazer com ASCII 2. Mas você tem aqui, ó, um campo que é do tipo password e o navegador ele já entende isso aqui, certo? E aí ele entende que você pode estar utilizando a sua senha e ele vai ocultar, esconder para você. Beleza. E aqui eu tenho um input do type button com o valor enviar. E aí tá lá, tá preenchido, tá escrito aqui enviar, certo? Bom, eu tenho outros formulários, na verdade eu tenho outras formas de input. Eu vou deixar isso aqui de lado, tá? E se eu quiser chegar em um input, ou num form, na verdade, né? E eu quero separar esse form. Eu quero que o form ele tenha duas seções. Cadastro pessoal, cadastro de uma pessoa, né? Vamos passar agora, em vez de login, a gente vai falar de cadastro. Eu quero que a pessoa informe os seus dados bancários e eu quero que ela fale também os seus dados pessoais, certo? Então, aqui eu vou colocar um field set. O field set é o elemento que vai fazer a separação desse conteúdo, beleza? Então vamos ver como é que ele vai funcionar? Aqui, ó. O primeiro campo que eu quero preencher são de dados pessoais. Então eu vou chamar um field set. Field set. Dentro desse field set vai ter um legend, uma legenda, né? Chamado dados pessoais. Dados de contato. Só para simplificar o formulário, tá? Tô pensando na simplificação aqui. Porque se for dados pessoais, o cara tem que digitar um monte de coisa. Vamos parar para pensar, então? Aqui a gente vai colocar um input para receber um texto que vai ser
vai ser o nome dele. Eu tenho duas formas de identificar isso aqui. Uma é através do label e a outra é através do placeholder, tá? Então, eu vou fazer das duas formas. Primeiro, o label. O label eu vou colocar aqui, ó, label for. É um label para quem? Então, para. Esse daqui vai ter esse input vai ter um name, uma propriedade name chamado nome ou pnome. Primeiro nome, né? First name, para quem já viu esses comentários aí na internet. Então você tem aqui, ó, pnome. Esse label vai estar escrito aqui, ó, primeiro nome. E aí vai ter um input desse sentido. E aí eu vou ter que colocar aqui, ó, último nome. Ou sobrenome, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, S-nome. S-nome. Esse for aqui significa para quem é esse label. O label é um rótulo, tá? Então eu tenho um rótulo para quem? Eu tenho um rótulo para esse input. Esse input que tem um nome, S-nome. E esse input que tem o nome, pnome. Certo? Então, até aqui beleza. E aí eu vou colocar um button, né? Então, eu vou colocar um input, type button, com o valor enviar. Salvei, recarreguei lá. Olha o que acontece aqui, ó. Vou comentar esse primeiro formulário, certo? Como é que faz para comentar? Menor, exclamação, traço, traço. Vai fazer um comentário. E aí, para fechar o comentário, menos, menos, né? Traço, traço, sinal de maior. Beleza? Para começar o comentário, menor, exclamação, traço, traço. Para terminar o comentário, traço, traço, sinal de maior. O comentário, ele serve para abstrair, né? Para tirar, para o navegador não reconhecer, não renderizar, não criar esse elemento dentro do formulário, dentro da página, tá? Então tem aqui, ó, um field set que vai alimentar o meu campo. Olha só. Vamos dar um BR aqui, ó. Mais um. Feito. Então tá aí, primeiro nome, sobrenome e o botão de enviar, certo? Se eu quiser outro field set, só criar field set. Esse field set vai ter um legend, dados bancários. E aí eu posso criar um label, ou na verdade aqui eu vou fazer diferente. Em vez de label, aqui eu vou criar simplesmente um input. E aí você vai entender o porquê. Aqui eu vou colocar um placeholder. Esse placeholder significa, né, uma descrição dentro do campo. Então ele vai estar aparecendo lá, isso aqui. Agência. Agência. E aí eu vou colocar outro input, que vai precisar de um BR ali, né? Já já eu coloco. Placeholder. Conta. Eu vou colocar assim, ó, com dígito. E aí eu vou colocar um BR aqui, 2 na verdade. E aqui eu vou colocar um botão, input do tipo button. Então tá aí, dados bancários, né, enviar. O que na verdade, esses dois botões aqui, ó, olha o que aconteceu aqui, ó, no dados bancários. Repara que eu não tenho um preenchimento aqui na frente
eu tenho aqui dentro do campo o valor que ele espera. E quando eu digito, ele some. Simples, né? Então, 2 placeholders, dividir. Na verdade, esses botões aqui não fazem sentido, tá? No máximo, eu poderia ter aqui, ó. Cara, é até uma usabilidade do usuário, salvar. Por que um salvar aqui no meio da sessão? Porque, dependendo da conexão com o cara, estabilidade, etc., ele vai querer preencher os dados de contato, tudo, clica em salvar e quando ele vai para dados bancários, ele pode preencher sem preocupação que vai perder os dados anteriores, certo? Então tem aqui a segregação, a divisão de elementos através do field set. Gente, ao final o cara vai ter que enviar isso aqui. Então vou colocar aqui um BR e eu vou colocar um input do tipo submit. Input type submit. Quando eu falo do input type submit, eu estou falando aqui que ele vai enviar, submeter os dados, os metadados para o servidor. Para qual servidor? O que for preenchido no action, né? Provavelmente uma página PHP, uma página Node e etc. Então, vou clicar aqui e tá lá. E aí eu vou preencher e enviar. Repara que ele recarrega a página e some tudo. E é isso aí que tem que acontecer mesmo. Para finalizar a aula, para ser mais rapidinho aqui, tá? Eu vou criar um form aleatório agora. E eu vou colocar vários inputs aqui para tu ver quais tipos você tem disponível dentro de vários, né? Dentro de N tipos ali. Você tem input do tipo button, você tem input do tipo checkbox. Então vamos lá. Input, checkbox. E aí ele tem um ID aqui, né? Tem um nomezinho e um ID. O checkbox você ia precisar ter um label aqui, né? Label. E aí eu ia colocar aqui, ó. CHK checkbox. E aí eu ia colocar... Ah, você gosta de PHP? Então eu ia colocar aqui, ó, PHP. E aqui no label eu ia colocar a linguagem PHP. E aí eu posso ter vários checkbox. Em vez de PHP aqui eu posso colocar Node, né, JavaScript Node. E aí em vez aqui, ó, para PHP eu ia colocar Node. E aqui o for Node. Que na verdade o for e o name tem que estar igual, tá? Mas o que tem dentro do elemento, por exemplo, não precisa estar igual. Como assim? Dentro do label, aqui ó, pode estar diferente. É o que vai ser exibido. O que realmente importa é o que está aqui no for. No for e no name. Porque aí ele vai saber que esse label é para esse e esse é para esse. E assim por diante. Esse ID aqui ó, vai significar para mim, na hora de enviar, ele vai submeter esses dados para uma página. Tá? Então ele vai enviar para mim, vai me mostrar. Feito isso, eu tenho aqui, ó, inclusive, do envio anterior, ele traz aqui para mim, ó, o nome, com que o nome foi preenchido, com que o sobrenome foi preenchido, certo? Se eu clicar aqui de novo, ó, preencher com qualquer coisa e clicar no enviar, ele vai me dar aqui, ó, que cada um foi preenchido. Tá? Faz o teste aí na sua casa para você ver. Repara que já criou aqui, ó, o checkbox, tá? Eu tenho também, na mesma forma, eu tenho os inputs do tipo rádio. E aí, em vez de texto, eu pego aqui e coloco rádio.
e aí ele vai me gerar a bolinha. Né? A diferença do checkbox para o rádio é que o rádio eu só posso selecionar um. Né? Inclusive, se você fizer isso aqui, ó, ele vai gerar para você 3 rádios. Porém, olha o que acontece. Você pode clicar nos 3. E como é que resolve isso aqui? Como é que soluciona? No rádio, você tem que colocar o mesmo name. Em name, você vai colocar aqui, por exemplo, RD. Vou deixar o mesmo nome para todos. Isso vai fazer com que a página reconheça que esse elemento ele tem uma resposta única. Ó, olha que legal. Tá vendo? Talvez eu tenha resolvido o seu problema agora, hein? Se você é esse cara que estava com essa dificuldade, responde aqui, coloca no comentário, dá um like nesse vídeo, tá? Estamos finalizando. E também temos aqui vários outros inputs. Por exemplo, vamos agora ir mais rápido. Input do tipo color. É isso mesmo, vai pegar, vai fazer um pique de cor, né? Input do tipo date. Input do tipo date time. Com local. Input do tipo e-mail. Né? Então já fica mais fácil para o cara. Ele vai ser obrigado a digitar um e-mail. O navegador já vai reconhecer para reconhecer que ele precisa selecionar um e-mail. Repara que eu estou digitando aqui, ele está me gerando uma barra lateral aqui, né, para me provocar. Então tem aqui, eu posso pegar uma cor e deixar. Quando eu clicar em Submit, ele vai enviar essa cor. Na data, eu tenho aqui, ó, no campo de... Posso digitar qualquer coisa aqui, mas ele não vai deixar enviar se eu não colocar o arroba Gmail ou arroba qualquer servidor, né, .com, qualquer domínio. E aí eu tenho vários outros inputs, telefone, reset, o reset ele vai limpar todos os campos, o search é um campo de busca, o do tipo image, o do tipo de fazer o upload de arquivos, certo? Do tipo number, que é para selecionar apenas um número, o upload de arquivos é do tipo file, tá? Onde você encontra tudo isso? Adivinha só, W3C ou na minha apostila, tá bom? Então, galera, a aula, para não ficar tão extensa, né, eu acho que o propósito já foi atingido, já foi alcançado. A gente tem aqui vários checkbox. Tá? Então, se você se interessou, gostou dessa aula, não conseguiu entender, volta um pouquinho o conceito. Vai lá na aula anterior, pega desde o primeiro passo até agora. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser um bom desenvolvedor, um bom programador. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Curte, compartilha, inscreva-se nesse canal. Valeu!